E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans. Estou aqui para mais um vídeo hoje com um convidado mais do que especial, um brasileiro de verdade, o jornalista Beto Almeida. Ele, além de ser jornalista, é conselheiro da ABI e fundador da Telesur. E é um dos maiores especialistas que eu conheço hoje no Brasil sobre a questão do trabalhismo. E é muito importante que possamos debater os rumos do trabalhismo dentro e fora do Brasil, porque o mundo vive hoje uma grande transição. Então, saber o que é o trabalhismo, saber os rumos do trabalhismo, é saber o seu destino como trabalhador, como alguém que quer conquistar o seu espaço na sociedade na qual você está inserido. E por isso, eu dou primeiro as boas-vindas e depois a gente vai começar essa conversa. Beto, muito bem-vindo e obrigado por aceitar esse convite. Poxa, eu estou muito agradecido, muito orgulhoso de ter sido convidado, Calazans. É para mim um grande prazer podermos bater esse papo sobre o trabalhismo na história e que eu acho que não tem saída para o Brasil verdadeiramente soberano e emancipado fora do trabalhismo. Então, o trabalhismo tem muitas nuances, mas esse é o tema da nossa conversa aqui hoje. O que ele Exatamente. fez, o que ele pode fazer e as tarefas para retomá-lo. Isso. Mas e para não ficar uma coisa com uma linha de tempo, não é? E para as pessoas não ficarem querendo pular o vídeo e perderem aí parte importante, tanto da história do passado como da construção da história do presente e futuro, eu quero fazer então uma grande mistura na primeira pergunta. Não é? Por que é que a autoproclamada esquerda trabalhista brasileira de hoje ela lutou tanto contra conquistas fundamentais para o trabalhador brasileiro, como a CLT, e também sobre a questão da industrialização do país? Olha, tudo que foi importante de maneira estrutural para o Brasil foi conquista da Era Vargas. Isso aí, você pode pensar desde jornada do trabalho, licença maternidade, salário mínimo, até o programa nuclear brasileiro. Quer dizer, o Vargas não era passado, ele apontou para o futuro. O programa nuclear brasileiro. Naquela época já houve uma ação do imperialismo, uma sabotagem quando o Vargas comprou equipamentos da Alemanha em 1952 e esses equipamentos foram sequestrados por um dispositivo militar da OTAN, que tinha recém-nascido na Segunda Guerra, no porto de Hamburgo, para impedir o Brasil nuclear. Então, o programa nuclear brasileiro, que era uma expressão da aliança do Vargas com um setor anti-imperialista militar, era o almirante Álvaro Alberto, e o Vargas tinha apoio militar naquela época. Aliás, a Revolução de 30 foi aquilo que o Chaves, Hugo Chávez, chamava de unidade cívico-militar. Quem fez antes foi Getúlio Vargas. Em 1930, o Chaves fez em 1988, 92. Então, isso já havia lá atrás, né? O Fidel tentou fazer em 53, por exemplo, mas fracassou. A Revolução só veio em 59 em Cuba. Mas o Getúlio Vargas conseguiu e iniciou o grande processo da industrialização com direitos sociais, que é o que você coloca na pergunta. Quer dizer, a esquerda brasileira sempre foi pautada por uma herança. Olha, desde Dilma Rousseff, que falava sobre isso. Hoje, o grande debate mal feito dentro do PT ainda é sobre a herança da era Vargas. E quem é que levanta isso? O Brizola foi absolutamente impedido pelo consenso de Washington, pelo imperialismo, pelos banqueiros, de ser presidente. Ele deveria ter sido, ele merecia, ele tinha ganho o direito histórico de ser o presidente, de implementar a continuidade, como ele chamava, o fio da história sou eu, né? Na verdade, o fio da história trabalhista. Então, ele foi impedido exatamente por isso. E o que que nós vimos depois? Nós vimos na Nova República pavimentando o caminho do neoliberalismo,
pavimentando o caminho das privatizações com Fernando Henrique Cardoso, que disse, anunciou, eu vim para destruir a Era Vargas. Então nós tivemos no Brasil uma sabotagem muito bem organizada que fez com que o Brizola, até as escolas magistrais que ele construiu, humanistas, generosas, os CIEPs no Rio de Janeiro, até isso a TV Globo se empenhou em destruir com a ajuda de uma parte da esquerda, inclusive petista. Isso é, então aí dá para entender um pouco do que nós estamos falando. Sem dúvida, o neoliberalismo ele ocupa todos os partidos brasileiros, mas daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre o Brasil. Você que chegou aqui agora no vídeo, eu peço que curta, comente, compartilhe. Quem pode contribuir com o Pix que está na tela. E eu quero lembrar que estou conversando com um jornalista que é uma referência para o jornalismo brasileiro, Beto Almeida, que é conselheiro da ABI e também fundador da Telesul e um brasileiro de verdade. Eu não vou dizer que ele é nacionalista, que a palavra ganhou uma vulgarização tão grande, não é? Que produz outros debates que não tem nada a ver com o sentido real da palavra, não é? E eu prefiro dizer que ele é um brasileiro de verdade. Isso faz com que ele tenha, sim, uma preferência por aqueles brasileiros que produziram ou que produzem algo que favorece as soberanias do povo brasileiro e do Brasil enquanto nação. Por isso, eu tenho a alegria de poder estar compartilhando aqui esse momento com o Beto. Beto, estamos vendo agora a França, que sempre foi apresentada ao mundo como uma referência de conquistas e etc., apesar de sabermos que aqueles ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, eles não são bem voltados para o povo, né? Ali foi aquilo foi um grande engodo que acabou por contaminar muitas nações e deu força a um eurocentrismo que está em declínio agora. É exatamente aí que eu quero chegar. Como é que você enxerga o Emmanuel Macron inaugurando a democracia sem povo na França, uma popularidade pífia e usando da força para se manter no poder de uma maneira aberta, declarada, inclusive com o desaparecimento de vários quadros da oposição, algo que tem sido muito pouco reportado e que também está acontecendo na Alemanha e em outros países aqui da Europa. Macron é uma tragédia francesa, né? O Macron, realmente, agora, quando ele reconhece o Estado palestino, depois de ter contribuído para o genocídio durante tanto tempo, mostra o tamanho da sua hipocrisia. E, ao mesmo tempo, eu o vejo como um office boy dos banqueiros do Rothschild, né? Rothschild. Eu quero interromper você apenas para lembrar uma coisa: mesmo reconhecendo o Estado da Palestina de maneira tardia, e isso ficou muito claro aí nas suas palavras, eu concordo plenamente, ele não reconhece o genocídio de Israel. Ele luta contra as imagens, ele luta contra os especialistas que documentaram e comprovaram a existência de um genocídio. Desculpe interrompê-lo. É verdade, verdade. É parte da incoerência dele. Ele não pode chegar a tanto, ele faz um reconhecimento meramente diplomático. Para os palestinos pode ser positivo, mas os próprios palestinos já disseram que isso é não apenas tardio, como completamente insuficiente para a luta que é necessária levar. Agora, eu quero lembrar o seguinte: o Macron tem um elo profundo com o setor financeiro. Ele é um office boy desse setor financeiro, do Rothschild, dos banqueiros. E é por isso que ele leva uma luta, né? Ontem mesmo, aquele Jeffrey Sachs confidenciou que o Macron tinha reconhecido para ele, em privado, que quem tinha começado a guerra da Ucrânia foi a OTAN. Coisa que ele fala o contrário, quer dizer, os russos disseram assim: isso mostra a falta de decência moral do Macron, porque ele fica, inclusive, querendo praticar um rearmamentismo aí, que é absolutamente criminoso, perigoso, né? E eu vejo o seguinte, Calazans, a política da França, o Macron se mantém com uma espécie de estado de sítio disfarçado. Ele se mantém no poder assim. Ele está anulando aquilo que foi, que teria sido uma grande tradição parlamentar,
da França, que também não é verdadeira, vamos lembrar o genocídio que a França fez na Argélia, matando 1 milhão de argelinos, o que fez no Vietnã antes, o que fez no Haiti antes ainda, né? Então a França tem aquela capa, aquela áurea de ser campeã dos direitos humanos, ela mesma se atribui isso, né? Quando, por exemplo, o direito de voto feminino na França só ocorreu depois da Segunda Guerra. No Brasil ocorreu com Getúlio Vargas, em 1932, já tinha o voto feminino. Então, quer dizer, onde é que está essa vanguarda francesa que se atribui? Evidentemente, a França, durante o governo de Gaulle, por uma contingência daquela conjuntura, adotou uma série de medidas de conflito contra o imperialismo norte-americano, inclusive na moeda, inclusive questões importantes, né, que o De Gaulle foi o primeiro a questionar o dólar sem lastro. Ele desmascarou aquela situação vergonhosa que o mundo padece até hoje. Mas hoje há a crítica dos BRICS. Os BRICS mesmo, de certa forma, já endossam o discurso de que o dólar não pode ser hegemônico porque é uma moeda que não é autêntica, que não tem lastro, que não sei o quê. Uma Então moeda a França vai fiduciária, né? perdendo, né? É verdade. A França vai perdendo aquilo que ela poderia ser, mas não com esse programa. Esse programa que ela tem é um programa absolutamente fadado, porque ela quer manter ainda um saudosismo colonialista na África e não tem mais como fazer isso tudo, porque E é os exatamente, eu vou lhe próprios. interromper mais uma vez, porque aqui é uma conversa, né? Acaba, é uma Não, é entrevista, ótimo. você é o entrevistado, mas eu tenho que interromper, porque uma Claro, conversa boa como essa aqui, nós temos que puxar um assunto através de outro. Você falou no continente africano, e eu fica à conheço vontade. bastante, em especial ali a África Ocidental, essa questão da França, e essa expulsão dos franceses do continente africano. Isso provocou uma corrida acelerada, uma cooptação de boa parte, especialmente dos autoproclamados de esquerda do Brasil, em relação à, à agenda francesa para essa questão do verdismo, né, que é uma aberração, porque são poluidores, eles não respeitam absolutamente nada, mas querem impor regras que são restritivas ao desenvolvimento do Brasil. Nós temos, não pela França, mas por Reino Unido, Estados Unidos e um pouco de Bélgica e Marina Silva comandando essa agenda, não é? Assim como o Bolsonaro teve Paulo Guedes, que teve total liberdade na economia, nós temos agora nesse terceiro governo Lula, Marina Silva como a dona do verdismo no Brasil, que é uma sabotagem a linhas ferroviárias, desenvolvimento através da exploração das próprias riquezas do país, porque Uhum. enquanto ela proíbe para o Brasil, outras nações, de maneira até clandestina, estão roubando o Brasil de uma maneira aberta, não é porque daqui da Europa eu sei exatamente o que, é que está acontecendo, né, a pretexto de é, taxa de carbono, crédito de carbono, uma série de conceitos furados que são criados por fundos de investimento, que na verdade são fundos de rapinagem, e a França está investindo muito nisso. E está querendo marcar um ponto. Macron chegou a dizer o ano passado que a América Latina era preocupação da França, porque a França também era da América Latina, ou seja, é uma cara de pau sem tamanho. Como é que você enxerga essa tentativa de transferir? Daqui a pouco ele vai dizer que o real não é bom e vai querer introduzir o franco cefá, né? Que foi aquela É. moeda que praticamente escravizou de uma maneira estilizada os países africanos daquela região. Como é que você encara essa adesão dessa pseudo-esquerda brasileira a uma agenda neoliberal de Macron e essa sabotagem ao desenvolvimento do Brasil a partir da impossibilidade de explorar de maneira criteriosa as suas próprias riquezas? Bom, primeiro vale a pena realçar que é muito importante, na minha opinião, a independência, né, que alguns países da África, ali da região do Sahel, né, como Burkina Faso, esses países estão conseguindo medidas muito fortes contra a França, né, não contra por inimizade, mas contra o colonialismo francês que pretendia se perpetuar, né? Então, aí nós temos o Traoré, né, em Burkina Faso, que
tem uma agenda de desenvolvimento que questiona muito esse colonialismo francês, que o Macron tenta colocar para a Amazônia. Eu não tenho dúvida que os planos da França para a Amazônia, até porque existe uma colônia francesa direta na Amazônia, são sinistros, são planos muito sinistros. Mas é possível fazer o bom debate. Acho que é necessário, inclusive porque a COP30, que vai ser realizada agora em Belém, no final desse ano, ela ainda não encontrou o ponto de desenvolvimento, que é a questão ambiental não pode, não deve, seria uma hipocrisia, uma falsidade, desvincular-se da agenda de desenvolvimento econômico soberano, que não é qualquer desenvolvimento, não basta entregar para um para outro. Não. O Brasil tem a maior, e os países amazônicos também, a maior floresta natural, o maior tesouro de biodiversidade do mundo, que as indústrias farmacêuticas estão de olho ali, com a cobiça, né? Já estão operando muitas dessas rapinagens, que inclusive não são conhecidas, e para isso tem uma aliança com esses setores do ambientalismo, né? Eu te dou um exemplo aqui. Recentemente tive um debate com involuntário, porque foi numa polêmica assim, com um setor do ambientalismo brasileiro, que é completo, que é uma, por exemplo, uma ONG chamada Brazilian International Rivers, que tem sede em Oklahoma, né? E aí eu perguntei para alguns amigos meus dos Estados Unidos que ONG era essa, e veio a informação completa. O principal financiador é George Soros. E o que que eles pretendem? Impedir que os rios sejam danificados. Olha que coisa mais genérica. Danificar os rios, como se alguém quisesse destruir os rios. Na verdade, é impedir que se façam hidrovias, que se façam represas hidrelétricas. E o que está acontecendo? Se você freia a hidroeletricidade, que no Brasil é uma potência enorme, você inevitavelmente vai apostar na termoeletricidade, que é poluente, é, é cara, você tem que importar a termoelétrica da General Electric, tem que importar petróleo, né, diesel dos Estados Unidos, e tem que depender para sempre desse pessoal. Por isso que o Brasil, apesar de ter a maior potencialidade hidráulica do mundo, provavelmente, paga a segunda tarifa elétrica mais cara. Esse é o resultado dessa aliança, desse aculturamento que existe de um setor do ambientalismo, né, que supostamente de esquerda, que na verdade está guiado para impedir o progresso produtivo do Brasil. E eles alegam que o progresso produtivo brasileiro é um ecocídio. Não, existem imensas possibilidades de fazer com que o desenvolvimento da ciência, da técnica, e o Brasil tem grande capacidade disso, não seja feito de maneira a destruir, seja feito de maneira compatível com as potencialidades. Mas eles não querem fazer isso. Então, eles promovem, na verdade, a internacionalização e a sabotagem produtiva do Brasil. Que só não foi total e de uma maneira ainda mais profunda graças ao veto de Vladimir Putin, né, há alguns anos, porque senão o Brasil sequer teria a propriedade do seu próprio, da sua própria floresta. É, eu estou conversando com Beto Almeida, para você que chegou aqui agora, ele é jornalista e é conselheiro da ABI, fundador da Telesul. Mas, antes de tudo, ele é um brasileiro de verdade. Estamos falando sobre as questões internacionais, já que a minha página aqui é voltada para a geopolítica, mas hoje, especialmente, falando sobre as implicações da geopolítica na questão trabalhista brasileira, e não apenas do trabalhismo, mas também da soberania popular e territorial do Brasil, tá? Você que chegou agora, eu peço também que curta, comente, compartilhe, convide seus amigos para que nós possamos fazer esse vídeo chegar a mais e mais pessoas, e quem pode contribui com o Pix que está na tela. Beto, você falou sobre países amazônicos, nós falamos um pouco sobre a França, sobre. Você esqueceu de mencionar a ferrovia, viu, que é indispensável para o desenvolvimento do Brasil e é muito mais
ecologicamente recomendável do que rodovias, né, por vários aspectos. Mas isso aí é Claro. um debate tão profundo, e eu lembro que eu tive como, assim, professora Ceci Juruá, né, tudo que eu sei sobre ferrovia, eu aprendi com Samuel Gomes e com Ceci Juruá, que são duas cabeças, assim, impressionantes sobre o tema aí do Brasil, não é? Perfeito. E eu realmente tenho a satisfação de ter conversado. Eu falo sempre, eu tenho poucos amigos, poucos colegas e procuro conversar com pessoas inteligentes, porque pelo menos eu aprendo alguma coisa. Então, O Samuel, por exemplo, ele dirigiu a Ferroeste quando o governo Requião, no Paraná, era o único governo brasileiro a construir ferrovias, inclusive com a participação do Exército Brasileiro. Olha aí, uma aliança indispensável, certo? Ou seja, você deve dar às Forças Armadas Brasileiras uma finalidade de emancipação econômica, tecnológica. Até porque, Calazans, se você analisar bem, começou na era Vargas o Ministério da Aeronáutica e o ITA e depois a Embraer. Quer dizer, isso é uma coisa, uma linha de continuidade da era Vargas, quando a Embraer hoje. Por que que o Brasil, um país de dimensões continentais, não tem linhas aéreas internas? Só tem 80 aeroportos operando no Brasil. pois é. Nós poderíamos ter uma massificação de aeroporto com linhas regionais, baixando o preço para que o povo pudesse ter acesso ao transporte aéreo e ferroviário, nem dizer. Agora, aí vale a pena fazer. Por que que essa tragédia aconteceu? Durante o governo Juscelino Kubitschek, ele até estatizou a rede ferroviária federal, mas estatizou para pagar a dívida com os ingleses e apostar no rodoviarismo. Foi ali que aconteceu a sabotagem total contra o ferroviarismo brasileiro, que precisa voltar. Agora, eu fico Imediatamente. pensando o seguinte: por que que o Lula tem ótimas relações com a China, a própria Dilma tem, mas nós não temos nenhum projeto. Aliás, temos muitos projetos, só projeto, só projeto, um projeto atrás do outro de fazer ferrovia, mas não adianta nada fazer ferrovia só para exportar mais matéria-prima. Isso Não, não. mantém o Brasil como um país deprimido e secundário no cenário internacional. Tem que ser ferrovia para o desenvolvimento industrial e transporte seguro do povo brasileiro. Falando um pouco sobre as relações do Brasil com os países, né, próximos, né? Antes de entrarmos nessa questão do acordo que o saudoso Samuel Pinheiro Guimarães chamava de Acordo Caracu entre Mercosul e, e União Europeia, né? É outra pessoa assim que eu tive a honra de poder conversar com uma frequência enorme e aprender muito, era Samuel Pinheiro Guimarães, né? Inteligentíssimo, pessoa, uma figura maravilhosa que era muito brincalhão também. Nós ríamos barbaridade conversando e Luiz Alberto Muniz Bandeira, enfim, eu tive você, que é outra cabeça pensante que eu tenho acesso, então é Obrigado. realmente uma honra muito grande poder conversar com pessoas tão inteligentes. Mas como é que você enxerga essa sabotagem do Brasil, seja com a pseudo-direita, seja com a pseudo-esquerda, em relação à Venezuela, quando a Venezuela poderia ser um parceiro estratégico do Brasil? Até mesmo, assim como existe a binacional, né, na questão Itaipu. da hidrelétrica, na Itaipu, nós poderíamos ter refinarias binacionais com o know-how brasileiro e o petróleo venezuelano, que é a maior reserva de petróleo do planeta. E no lugar disso, no lugar também de termos um mercado exclusivamente brasileiro, não é? Numa relação saudável, ganha-ganha, nós temos o desrespeito à soberania da Venezuela, a sabotagem para o ingresso da Venezuela nos BRICS, que agora Putin disse que vai lutar, ou seja, ele quer e entenda, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a direita também, né, que foi falando de comunismo e etc., porque esse pessoal tem uma tara por comunista que eu nunca vi coisa igual. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sabotagem e o que, na sua opinião, poderia representar uma relação sadia entre Brasil e Venezuela. Olha, a Venezuela e o Brasil eles estão destinados a se unirem. Aliás, como a América Latina como um todo. O ex-presidente Juan Domingos Perón já tinha dito isso, né?
o século XXI nos encontrará ou unidos na América Latina ou escravizados. Essas palavras de Perón continuam sendo muito válidas e não há nenhuma explicação lógica, a não ser a pressão que o Brasil sofreu para que houvesse esse distanciamento, né, entre Brasil e Venezuela. Aliás, tem havido sinais de que haverá uma revisão a curto prazo, né, disso aí, até porque não se pode manter de forma prolongada. O Brasil já voltou a importar eletricidade de Guri, da Venezuela. Já voltou a ampliar comércio, que, na verdade, mesmo durante o governo Bolsonaro, o comércio bilateral continuou crescendo, apesar das relações estarem muito congeladas. Por quê? Porque é uma relação potencialmente necessária, que deve crescer, né? Bolsonaro nem conseguiu destruir tanta coisa, mas ele conseguiu, por exemplo, dar a oportunidade para que o governo Maduro expressasse uma solidariedade bolivariana, enviando aquele oxigênio para Manaus quando as pessoas morriam às moscas em Manaus pela Covid. Quem salvou os brasileiros de Manaus que estavam morrendo foi a Venezuela, foi o governo Maduro, né, com oxigênio, e nunca houve um agradecimento, né, obrigatório que deveria acontecer do governo brasileiro. Se o Bolsonaro não faria, mas o governo Lula creio que deveria fazer, ao invés de pedir atas. Ora, o governo Lula não pediu atas para Noboa, não pediu atas para a eleição do Donald Trump, né? Por que vai pedir atas exatamente do governo Maduro, que sofreu uma interferência cibernética de grande porte, exatamente para provocar essa situação de ele não ter condição de apresentar os resultados eleitorais? Foi tudo ensaiado, tudo organizado Sem pelo. dúvida. E Né? desculpe interromper, mas é Não. necessário, porque é um complemento muito importante, porque denuncia que o que eu vou falar denuncia uma hipocrisia gigantesca em relação a, o, a criteriosa, a seletiva revolta das pessoas em relação a alguns temas. Parte dessas pessoas que se dizem da esquerda brasileira ou da direita brasileira, que essas pessoas questionam o sistema eleitoral venezuelano, que foi considerado pela Fundação Jimmy Carter o mais seguro do mundo e pelos observadores internacionais. Inclusive, eu estive em Portugal o mês passado, foi o mês passado, exatamente o mês passado, e eu encontrei um dos observadores internacionais português, o Alexandre Guerreiro, né, que comenta na Russia Today, ele em inglês, perdão, e ele falou sobre a segurança e falou exatamente sobre isso, sobre a sabotagem de impossibilitar a emissão das atas. Mas voltando aqui, essa pseudo-direita brasileira, alguns quadros e também da pseudo-esquerda brasileira, eles exaltam a eleição de uma figura completamente vinculada à agenda neoliberal do Ocidente no, na recente primavera que aconteceu na Indonésia, não é isso? E com isso, Uhum. nós foi através da plataforma Discord que ela foi Uhum. eleita. Ou seja, um sistema eleitoral com três fases de garantia de proteção é questionado quando a eleição de uma figura que surge, cai de paraquedas, feita por uma plataforma ocidental, Discord, é Uhum. exaltada como uma grande vitória da geração Z, não é? Que de zorro não tem nada, seria É, muito mais para zebra, porque vai dar zebra com essa geração de alienados que nós estamos. E o Z nunca foi de zorro, eu só falei brincando porque é do meu tempo, né? Eu também sou velho. Então, como é que você enxerga essa crítica seletiva que a grande parte das cabeças brasileiras que deveriam pensar o Brasil, elas acabam por trabalhar como caixa de ressonância dos invasores e exploradores de sempre.
É uma crítica seletiva mesmo, porque veja bem, o processo eleitoral da Venezuela tem a grande qualidade de transformar o eleitor em fiscal do seu próprio voto. Então, na verdade, quando o eleitor entra na cabine, vota e a urna eletrônica emite o papelzinho e ele checa e ele diz: sim, esse é o voto que eu dei. Ele é que está fiscalizando o processo eleitoral como um todo. E o eleitor não vai enganar a si próprio. Aí ele coloca ali, ele não pode sair para casa vender o voto, essas coisas que dizem que são absolutas. E são 300 votos em cada sessão, ou seja, se tiver algum problema, você resolve na hora, com uma apuração ali, em coisa de 40, 50 minutos, resolve o problema. O Então, na Beto, verdade, Beto, é só uma um. informação que eu preciso fazer uma correção. É Nepal, eu falei Indonésia, mas é Nepal, porque também aconteceu uma primavera lá e teve um ensaio sobre É isso, mas Nepal. É Nepal essa que a nova primeira-ministra interina do Nepal foi escolhida através dessa plataforma Discord. Então eu peço Sim, desculpas por interromper, mas era importante para não trazer uma informação errada para o nosso público sim, foi aqui. o Nepal. Nepal, porque ali no Nepal houve uma prova da operação que pode ser feita pelas Big Techs, que podem substituir os partidos locais, o sistema eleitoral local. Quer dizer, por isso, inclusive, na Carta de Niterói, que nós tivemos ao lado da reunião dos BRICS aqui no Brasil, nós propusemos que se organizasse uma Big Tech dos BRICS. Os BRICS devem ter a sua própria. Aliás, o presidente Vladimir Putin tinha dito que os BRICS também poderiam ter a sua própria plataforma de internet. Quer dizer, então, você não pode depender desse pessoal, dessas big techs, como as que estão operando aqui no Brasil. Inclusive, por exemplo, o Elon Musk acaba de instalar 7.500 antenas da Starlink na Amazônia para transmitir a COP30. Isso é perda de soberania. Então, vamos discutir soberania para valer. Soberania, eu sou a favor de soberania. Acho até bom que a palavra de ordem soberania ela ganha as ruas no Brasil, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte: a privatização de hidrovias do Rio Madeira, Rio Tocantins, Rio Tapajós também, né? Privatização e internacionalização de reservas excedentes do petróleo pré-sal para empresas multinacionais, né? Então, quer dizer, onde é que fica a soberania? Nós queremos discutir soberania de verdade, porque privatização da água não harmoniza-se com soberania. Então, nós temos que rever toda essa discussão. O Brasil paga 1 trilhão de juros para banqueiros por ano pela dívida pública. Não é que tem a soberania. E nós pagamos Exatamente. o menor salário mínimo da América Latina, sendo o país mais rico da América Latina. Cadê a soberania? Então, eu vejo que tudo isso que você falava, na questão de uma desconfiança completamente desproporcional e direcionada contra o processo da Venezuela, uma visão do imperialismo, uma exigência do imperialismo para isolar a Venezuela. Isso tem que ser revisto. Então, essa pressão houve, o Itamaraty entrou nessa, porque o Itamaraty se reunia na Venezuela com a embaixadora brasileira, com Maria Corina Machado. Dava crédito a Maria Corina Machado, que é nada mais do que uma Vitória Nuland. É uma terrorista. É uma terrorista, organizadora de guarimbas, que causou a morte, sabotagem, interrupção de fornecimento de energia, né? E causou tudo isso que aconteceu na Venezuela. Sem Então, quer dúvida. dizer, o Itamaraty tem que rever, quer falar de soberania, então deixa de ser obediente cego da agenda dos Estados Unidos. Olha, essa palavra soberania, ela está sendo usada, e aí eu vou falar tecnicamente porque assim, é uma coisa que eu me dedico muito, essa questão de algoritmos, né? Como os algoritmos influenciam na agenda brasileira. Não só brasileira, do mundo todo, mas como estamos falando com prioridade aqui hoje sobre o Brasil, essa palavra soberania ela ganhou muita força recentemente por uma série de fatores. E com isso, há uma tentativa que não é brasileira, mas é norte-americana, de vulgarizar a palavra soberania
para produzir uma grande decepção em torno dela, esvaziando qualquer tipo de movimento que tente resgatar a soberania nacional brasileira. E isso se dá não só a partir da vulgarização da palavra, não é porque um STF seletivíssimo que está ocorrendo aí, que está falando sobre soberania, porque os ministros e esposas estão sofrendo sanções dos Estados Unidos, mas que ficaram calados quando um juiz de primeira instância dos Estados Unidos da América multou a Petrobras em bilhões de dólares e a Petrobras teve que pagar, não é, uma completa invasão e a justiça brasileira não fez. E são os mesmos juízes, praticamente. Não é? Não fizeram Uhum. absolutamente nada, rabinho entre as pernas, caladinhos e tudo está certo. Então, essa palavra soberania ela precisa ser melhor aplicada. E aqui eu faço um elogio público a uma pessoa que eu tenho muitas restrições, e esse elogio é a esse ato específico, não é? O Rui Costa Pimenta. E eu digo que eu tenho muitas restrições porque eu conversei com o Rui Costa Pimenta por um bom tempo em Amsterdã, na Holanda, e ele Uhum. é decepcionante para mim do ponto de vista intelectual, pensamento brasileiro. Uhum. Mas eu não vou aqui é, atacar o mensageiro quando a mensagem dele é espetacular. A crítica que ele fez a esses movimentos de rua recentes do Brasil foi uma das coisas mais sábias que eu li sobre o tema. Então, eu não posso tirar o mérito de quem tem. Nesse caso específico, não concordo com ele em uma série de coisas, inclusive no apoio que deu a Haddad. No Volta Dilma, quando eu falei que a causa tinha que ser Petrobras naquela época, e foi aí que a decepção para mim foi gritante, porque você deixar de proteger um patrimônio como a Petrobras, que é a base de todas as guerras no mundo, é o petróleo, e vai continuar sendo nas próximas décadas, para falar sobre volta a Dilma, é de uma pobreza intelectual ou de um oportunismo individual particular que eu não respeito. Então, é aí a minha grande decepção, mas não tenho nada contra a pessoa. É uma discordância intelectual. Mas exalto o texto que ele fez, o ponto de vista que ele defendeu sobre essas manifestações, um modelo, e você, Beto, uma pessoa muito experiente, é um modelo de primavera, assim, estampado na cara de quem quer pensar duas vezes. Basta seguir a bússola de Brizola. Se é bom para a Globo, é ruim para o Brasil. Não com essas palavras, mas mais ou menos nesse sentido. Então, eu trago esse tema para você, porque é um acontecimento recente e eu quero, antes de falarmos sobre China e BRICS, e eu quero concluir com esse tema sobre o Brasil específico, né? Mas vou ainda passar por Milei na Argentina, porque eu sei que você tem muito a dizer sobre isso. Como é que você encara essas manifestações recentes do Brasil, Beto? Veja bem, há uma nuance aí que eu tinha te falado antes que deve ser observada, certo? Quando o povo brasileiro, especialmente essa manifestação é mais característica de uma classe média, evidentemente, vai para a rua e começa a falar em soberania, isso escapa ao controle daqueles que querem restringir a agenda ao apoio ao STF, porque o STF, por exemplo, sempre apoia, sempre dá sentenças favoráveis à privatização de patrimônio público. Por exemplo, nunca deu uma sentença favorável à defesa da regulamentação dos direitos trabalhistas. Agora, é evidente, quando os Estados Unidos interferem, e aí o povo brasileiro não vai deixar de reagir, porque ele não quer, ainda que seja para impedir um ou outro ministro de viajar, mas é mais do que isso. É impedir que o sistema judiciário brasileiro possa funcionar. Então não dá para aceitar. Nesse sentido, a indignação, ela é legítima. Ela é legítima. E outra coisa que nós precisamos diferenciar nessa situação, a Globo tenta aproveitar, assim como a Globo tentou aproveitar-se da campanha das diretas já depois de combatê-la. Ela combateu e depois tentou se apropriar. Para quê? Para limitar os alcances. Qual era o alcance? Impedir que o Brizola fosse um presidente eleito em 89. Inclusive, ninguém fala porque que durante a eleição, no primeiro turno ali, houve uma interrupção na apuração
E depois todos os institutos de pesquisas voltaram a público para dizer que quem iria para o segundo turno era o Lula e não o Brizola. Depois, um desses líderes, dirigentes de instituto de pesquisa, chegou a dizer o Lula era o candidato mais fácil de ser derrotado. Para manter a agenda. Qual era a agenda? A agenda iniciada com o início da nova República, privatização, com o governo Sarney, né, que foi preparado lá com o impedimento que o presidente Geisel fizesse o seu sucessor, que possivelmente seria o general Andrada Serpa, que era tão estatizante como ele. Aliás, vale lembrar, Calazans, que muito recentemente o general Mourão e o general Heleno disseram que odiavam o Geisel porque ele era estatizante e que preferia o Frota e o Castelo Branco porque eram neoliberais. Então, fica claro, né? É uma confissão. Agora, quando o povo se movimenta, e aí é que entra o fator novo, qual é o papel da esquerda consciente? Introduzir nesse debate que não há soberania se você paga o menor salário mínimo da América Latina. Não há soberania se, por exemplo, a Eletrobras foi entregue e depois foi aceita a entrega pelo próprio governo Lula, nomeando 4 diretores. O presidente Lula diz corretamente que a privatização da Petrobras foi bandida, então tem que ser anulada. Se a autoridade maior do país, isso foi bandidagem, vamos anular. O que acontece hoje? 58 hidrelétricas foram entregues para o capital externo. Cadê a soberania? A soberania foi para o espaço, né? Então, tudo aquilo que foi investimento do povo brasileiro, investimento soberano para ter uma capacidade energética própria, se o Brasil entra em guerra, nós vamos estar com o setor de energia, por exemplo, nas mãos dos inimigos. Onde é que está a soberania nesse sentido? Então, eu penso que essa disputa que está nas ruas, ela deve ser encarada não rejeitando, porque se você rejeita como um todo, né? Você não consegue fazer o diálogo com o setor, por exemplo, o MST, que participa das manifestações, ele exige corretamente a reforma agrária, que está paralisada. Entendeu? Soberania é reforma agrária, soberania é produção de alimentos saudáveis. Inclusive, o MST produz, é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, né? Então, essas questões. E quem é que está na Venezuela produzindo lá em convênio, em acordo com o governo Maduro? O MST tem um projeto lá de produção agroecológica que é o exemplo do que o Brasil deveria ter em política externa em relação à Venezuela. Integração, apoio, cooperação e não essa desconfiança. Então, eu acho que as manifestações abrem para todo a sociedade brasileira a oportunidade de fazer a verdadeira discussão de soberania. Então, nós não podemos dizer que estamos praticando soberania se, por exemplo, os excedentes de petróleo, isso um projeto de lei do Palácio do Planalto, alguns falam, não, mas o governo Lula está sendo pressionado pelo parlamento. Não, isso aí foi o Palácio do Planalto que emitiu um projeto de lei privatizando excedentes de petróleo pré-sal. Para quê? E o pior é o para quê. Estava lá na exposição de motivos da lei, sabe para quê? Para fazer superávit primário, ou seja, como se fosse possível na vida enxugar gelo. Não tem jeito. Exatamente. Então Exatamente. soberania, se nós pagamos metade do orçamento federal em juros para banqueiro, não tem soberania. Vamos discutir a verdadeira questão da soberania. O que eu penso faltou tanto nas críticas que foram feitas, como aos defensores, é a discussão do programa. Qual é o programa de soberania? Essa é a discussão. Soberania é vamos reaver tudo aquilo que o próprio STF privatizou. Temos que reaver, porque ali o STF não foi soberano. Ele foi absolutamente vassalo com o capital externo. Agora, E um, quando e ele um- reage ao Trump, uma interferência, tudo bem, é isso mesmo.
Eu não quero interferência de lugar nenhum, né, de país nenhum, mas eu quero também que o STF defenda a regulamentação dos direitos laborais. Por que que ele não defende? Né? Isso não é Exatamente. soberania? Exatamente. Eu estou conversando com o Beto Almeida, jornalista e um brasileiro de verdade. Eu espero que você esteja gostando dessa conversa. Curta, comente, compartilhe. Quem pode contribuir com o Pix para que nós possamos fortalecer mais e mais aqui o canal. Beto, o Milei da Argentina, ele derrete numa velocidade impressionante, né? E ele foi, durante algum tempo e até muito recentemente, usado como uma referência do que deveria ser a economia brasileira e hoje, assim, é praticamente uma ameaça de morte ao povo da Argentina. Como é que você encara essa transição rápida na Argentina com o declínio do Milei, mas também fazendo uma crítica a modelos eurocentristas praticados por Cristina Kirchner e os seus seguidores políticos, né, que acabaram por permitir que figuras patéticas como Milei ascendessem ao poder? Eu acho que a desperonização da Cristina Kirchner que abriu espaço para o Milei. Foi ali que começou tudo, porque o interesse de destruir com o Perón, como aqui, de destruir com a Era Vargas, existe lá. É uma pauta permanente, porque tudo que na Argentina se construiu de relevante em matéria de industrialização, de programa social, de avanço tecnológico, foi na Era Perón. Não há dúvida nenhuma. Que era condizente com o que acontecia aqui na Era Vargas e lá no México, né? Com o general Cárdenas. O general Cárdenas também fez um processo de industrialização soberana do México naquele mesmo período. Mossadegh no Irã. E aí vieram os golpes, né? Primeiro o Mossadegh, depois o Perón, depois o primeiro Vargas, depois o Perón, 55 foi o Perón. Mas a ex-presidente Cristina Kirchner pavimentou o caminho com o governo Alberto Fernandes, colocando um homem na embaixada, que era o Sérgio Massa, como o manda-chuva no governo dela. Então, o Sérgio Massa era o homem do neoliberalismo. Quer dizer, essa tentativa de fazer um casamento impossível entre neoliberalismo e peronismo, como se o peronismo pudesse se restringir apenas ao social, que vale para o Brasil. Porque no Brasil há políticas sociais muito importantes, mas na política financeira nós pagamos altíssimas taxas de juros e 1 trilhão de juros para banqueiro por ano. Quer dizer, neoliberalismo casado com o Vale Gás, com Bolsa Família. Isso chega um momento, se esgota e abre passagem para um Bolsonaro como para um Milei. Porque os que estão por detrás, veja, por que que o Bolsonaro resiste com alguma popularidade ainda muito acentuada? Porque há, digamos, uma grande decepção na massa mais pobre do Brasil, porque o governo petista não aplicou para valer as políticas sociais que pode fazer a reforma agrária. Por que que o Brasil até hoje não tem nem meta para erradicar o analfabetismo, que já foi erradicado na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Nicarágua, em Cuba. E aqui nasceram Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Nem meta nós temos. Realmente, sem educação não tem como perspectivar um futuro melhor e diferente, né, desse que nós estamos aí testemunhando. Beto, eu gostaria de falar um pouco com você sobre o sucesso da China, porque a China não nega para ninguém que o sucesso dela é uma réplica das políticas aplicadas por Ernesto Geisel, do Brasil. Como é que você enxerga essa China de hoje, especialmente com aquela sensacional parada de 80 anos da vitória, que foi eu chamo aquilo de parada dissuasiva, né? Então, não precisou dizer que quer guerra, porque você não tem condição de brigar comigo. Em outras palavras, foi isso que a China falou para todos os países, né? Então, como é que você enxerga essa China que está 50 anos à frente do restante do planeta e que é uma referência para quem gosta de política, né, de como as coisas devem funcionar sobre os aspectos econômico, político, social e humano. Eu achei aquele desfile uma coisa sensacional. O recado foi entendido pelo Donald Trump, né, que disse que ficou meio
desapontado, né, com o que ele viu lá. Na verdade, ele ficou, foi um pouco apavorado, a palavra era essa. E eu acompanho a China desde uma etapa em que o Brasil tinha um PIB industrial maior que o da China e o dos tigres asiáticos somados, né, na década de 80, quando termina, na verdade, a era Vargas no Brasil, 1980. Os economistas mais sérios reconhecem isso, ou seja, de 30 a 80 foi a era Vargas do Brasil. Ninguém cresceu tanto quanto o Brasil naquela época. Agora, por que que o Brasil parou e a China avançou? Porque a China não abriu mão do programa que foi estabelecido na Revolução Socialista de 49. Manteve-se o programa. O centro da economia está na mão do Estado, inclusive os bancos, que alavancam e direcionam onde os recursos serão aplicados. Qualquer concessão que é feita ao capital externo, não atinge esse núcleo essencial. É claro que isso tem um preço social muito caro que o povo chinês chegou a pagar, mas ao mesmo tempo, digamos que isso não era absolutamente inevitável, talvez pudesse ter sido feito de outra maneira. Mas foi assim que foi feito, até pelas condições do desenvolvimento político da China. Mas ela hoje é um exemplo para todos nós. Basta dizer que as 10 últimas licitações sobre ferrovias internacionais havidas no mundo, nos últimos 10 anos, a China ganhou 8. Quer dizer, o Brasil deve se relacionar com a China não com uma expectativa de manter-se produtor de matéria-prima, porque, claro, a China ela é gulosa, ela precisa de matéria-prima, de commodity. E o Brasil, se quiser se manter como fornecedor, ele vai abrir mão daquilo que ele pretendia ser na era Vargas, um país industrializado e com direitos. Essa herança nós não podemos renunciar. Então, o Brasil tem que comparecer a esse debate e nessa relação com a China de maneira protagônica, estabelecendo projetos, prazos. Eu visitei, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma empresa State Grid, uma empresa chinesa, estatal chinesa, que hoje é dona da maior linha de transmissão da América Latina, que vem de Belo Monte a Paracambi. Então, é claro que isso é muito importante, claro, mas a pergunta óbvia que tem que fazer é assim, mas nós construímos isso, nós não precisávamos ter aberto mão da titularidade desse projeto, porque a área de hidrelétrica, a área de setor elétrico, o Brasil sempre foi muito reconhecido mundialmente, não precisava transferir, né? Ou seja, depois que tudo está pronto, vêm os capitais, inclusive da China, e compram aquilo que nós já fizemos antes com a poupança interna. Isso não tem sentido. Por que que nós não fazemos ferrovia hoje? Por que que não fazemos hoje um programa de transporte aéreo? Nós temos indústria de aviação e não temos o povo andando de avião, muito pouco. 8 milhões, 8% de pessoas andando de avião no Brasil, que é caríssimo, aliás, né, e temos uma carnificina, que é o transporte rodoviário no Brasil. É um verdadeiro desastre, né? Nós poderíamos ter reorganizado tudo isso com grandes ferrovias e massificação, na medida do possível, do transporte aéreo. Né? Você, para ir para a Amazônia hoje, você leva 3 horas de avião e é caríssimo, a pessoa não consegue. Então, eu vejo a questão da China com uma relação que nós precisamos, ao mesmo tempo que aprender do protagonismo de Estado, de planejamento de Estado que é feito na China, aprender a termos uma postura independente e protagonista para que essa relação seja benéfica mutuamente, não apenas de um lado. Não basta a China transferir para nós indústria de carros. Não, nós temos que também questionar o seguinte: por que que o Brasil é o quarto maior mercado mundial de automóveis e não tem nenhuma marca própria? A China, há 50 anos, não tinha uma marca própria também. Hoje ela tem uma capacidade de exportação de carros muito modernos para o mundo inteiro, inclusive ameaçando a hegemonia norte-americana.
né? E, ao mesmo tempo, Calazans, para encerrar esse raciocínio, você veja, o nosso programa espacial, há 50 anos, ele estava à frente do da China. Hoje a China lança nave espacial tripulada, com mulheres ao espaço. Quando há 50 anos atrás, antes da Revolução na China, você comprava numa feira galinha, cabra e mulheres. Hoje as mulheres são cosmonautas. Isso mostra o avanço da Revolução Chinesa. Com E o certeza, programa espacial brasileiro está parado. Está sim. parado. Até porque também o investimento em ciência espacial no Brasil, ele praticamente é nulo, né? Se você for Desde considerar. aquela sinistra explosão da base de Alcântara em 2003, que eu acho que ali selou um aviso para a ala nacionalista desenvolvimentista militar de que o Brasil não teria espaço para entrar nesse seleto grupo de pesquisa aeroespacial. Pois é, é Foi esse uma tipo de soberania que interferência, nós temos que lutar, né? Esse tipo de soberania. foi uma interferência ali. Então, é sobre esse tipo de soberania que nós devemos lutar. Beto, para concluirmos a nossa conversa, eu quero antecipadamente agradecer a você, né, e pela atenção, pela consideração e por aceitar esse convite de estarmos aqui hoje nessa conversa tão assim enriquecedora para mim e certamente para o meu público. E eu gostaria que você falasse sobre o posicionamento do Brasil nessa iminente guerra que está sendo desenhada, né? Porque quando há o declínio de uma potência, e no caso aí uma potência única, Estados Unidos, para uma multipolaridade, como estamos testemunhando, sempre, historicamente, houve é, conflitos. Não estamos tendo uma guerra declarada mundial, até porque isso não existe, ela é contada como guerra mundial depois, né? Mas estamos com muitos focos de guerra em todo o planeta e temos aí uma luta desesperada do Ocidente, é, capitaneado pelos Estados Unidos da América, mas num declínio e obsolescência tecnológica que não permitem uma reação. Como é que você encara isso e até que ponto o Brasil, de uma maneira positiva, ficou refém do bloco BRICS, evitando que o Brasil seja tragado pelos derrotados nessa queda de braço internacional? Eu acho que a sua pergunta já tem uma caracterização com a qual concordo, que indica que o Brasil poderia tirar mais proveito da posição que tem dentro dos BRICS. E só não o faz em razão de não ter no Itamaraty um pensamento estratégico mais desenvolvido, por razões de interferência externa também. Quando o Henry Kissinger veio ao Brasil tentar inibir o presidente Geisel em 76, 77, e disse ao Geisel o seguinte: os Estados Unidos não vão permitir o surgimento de um novo Japão abaixo da linha do Equador. E o Geisel, isso era contra as políticas externas do Geisel. O Geisel tinha reatado com a China, tinha furado o bloqueio que os Estados Unidos haviam imposto ao Iraque, por exemplo. E tinha tido uma política externa em relação à África muito positiva, né? O Geisel mandou o embaixador Ítalo Zappa, isso eu soube há pouco tempo pela filha dele, encontrar-se com Samora Machel num acampamento guerrilheiro da Frelimo antes da tomada do poder. Imagine só, hein? Isso foi o presidente Geisel. Então eu creio que essa posição do Brasil poderia ser muito mais potencializada com independência, né? Não tivesse ilusões, por exemplo, com o acordo, como tem com o acordo do Mercosul com a União Europeia, que é um acordo absolutamente colonial. Ou seja, os industrialistas vão mandar os estoques que eles têm na Europa para que os países semi-industrializados recebam os estoques de países de produtos industrializados, mantendo-se aqui produtos não industrializados, uma produção de exportação. Esse é um acordo absolutamente colonial, estúpido, estúpido.
o grande embaixador Samuel Pinheiro Guimarães criticava duramente esse acordo, que não. Aliás, como ele não está ainda firmado, era importante rediscuti-lo, né? Porque ainda existem oportunidades para que ele não seja implementado. Mas vejo que o Brasil, por exemplo, poderia ter em relação tanto à Ucrânia como em relação à Palestina uma postura mais protagonista, mais afirmativa. Não tem sentido, Calazans, que o presidente Lula critique corajosa e corretamente o genocídio palestino por Israel praticado, mas, ao mesmo tempo, mande petróleo, carne para a máquina de guerra de Israel. E agora nós ficamos sabendo que o Banco Itaú faz uma operação de compra de títulos do sistema financeiro israelense que favorece, portanto, o fortalecimento da economia de guerra de Israel. E é o Banco Itaú, né, Pois, inclusive na contramão do que fez a Noruega muito recentemente, que foi exatamente ficar totalmente fora de qualquer participação com bancos de Israel. Então, e o Brasil banca essa guerra de uma maneira cínica. E também aí tem outra questão que não vamos ter tempo, lamentavelmente, para comentar, que é a invasão religiosa, não é? Através das igrejas neopentecostais, que são uma armadilha criada por Mossad e CIA para enfraquecer a família tolerado. brasileira e a Foi primeira tolerado. resistência brasileira que era dentro da família, né? Claro, claro, foi tolerado isso aí. Por que que foi tolerado? Porque durante o governo Lula foram destinados muitas concessões de rádio e televisão para esses pastores. No Exatamente. primeiro e no segundo governo Lula, com Franklin Martins e todos esses ideólogos de uma comunicação supostamente pública, né? Supostamente, exatamente. Beto, é uma pena mesmo que temos que terminar porque a conversa está muito boa. Eu quero agradecer mais uma vez a você por aceitar o convite, por Eu que enriquecer aqui o agradeço. canal com a sua inteligência. Espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades. E você, a última vez que nós tínhamos conversado, antes desse encontro aqui nosso, foi no seu canal, né? E foi sobre a guerra na Ucrânia, que eu falei que a guerra Sim. na Ucrânia, a Rússia iria vencer rapidamente. Bem, a guerra se estendeu bastante, mas a Rússia venceu rapidamente. Hoje sabemos que no terceiro dia ela já dominava completamente o espaço aéreo, então eu não estava de todo errado naquela avaliação que fiz, né? É, Então, é, a Rússia atua com alguma cautela, né? Mas eu quero agradecer o convite, Calazans. Foi um prazer, um privilégio poder conversar sobre temas tão interessantes e a abordagem que você faz também me estimula muito e estou sempre aberto aí para novas conversações, tá? Um grande abraço a você. Muito obrigado pelo convite. eu que agradeço. Nós conversamos aqui com Beto Almeida, jornalista, nacionalista de verdade, brasileiro de verdade. Ele é conselheiro da ABI, também fundador da Telesul, e falou muito sobre o Brasil, perspectivas do país, falou sobre trabalhismo e outras coisas. Espero que você tenha gostado da conversa. Obrigado a você pela companhia. Curta, comente, compartilhe. Quem pode, contribui com o Pix para fortalecermos aqui o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.